Hoje você vai ver os países com as regras mais estranhas que você já viu. Vamos nessa? Mascar chicletes é proibido em Singapura. A proibição dos chicletes em Singapura, na verdade, começou em 1992. E essa lei foi implementada como parte de um esforço para manter a cidade limpa e organizada. E eles falavam que a goma de mascar ficava preso nas portas, nos assentos de metrô e que isso tornava mais difícil limpar esses locais. E desde então, a venda dos chicletes é restrita, permitindo apenas os chicletes com fins médicos que podem ser adquiridos em farmácia. E se você quiser vender chiclete em Singapura, você pode ser condenado a uma pena máxima de 2 anos de prisão, enquanto as pessoas que são pegas ali mascando o chiclete em vias públicas são somente multadas. Essas multas variam de acordo com a gravidade da infração, mas elas podem chegar em até 150 mil dólares. Em Honolulu, no Havaí, tem uma lei que proíbe simplesmente o uso de celulares quando você atravessa a rua. Então, quando você vai atravessar a rua, meio que isso é fiscalizado de alguma forma pelos policiais que podem te multar. Ela foi implementada justamente para aumentar a segurança desses pedestres. A ideia é reduzir as distrações que podem levar a eventuais acidentes. E essa preocupação, é claro, é crescente em áreas urbanas onde tem muito trânsito e muita intensidade ali de veículos. Não é sobre também só punir, mas educar também as pessoas sobre a importância de estarem atentas ao atravessarem as ruas. Vamos ouvir o prefeito de Honolulu. Às vezes eu gostaria que não houvesse esse tipo de lei, que a gente não precisasse aprovar esse tipo de coisa, que talvez o bom senso prevalecesse, mas às vezes falta bom senso, disse o prefeito Kirk Cardwell em julho, depois de sancionar esse projeto de lei. Ou seja, ele mesmo entendeu que essa lei é muito mais para educar essas pessoas com relação ao bom senso ou a falta dele, do que necessariamente uma lei que faz muito sentido. Assim, eu acho que se fosse aqui em São Paulo, faria sentido ter essa lei. Eu gostaria dessa lei em vigor. No Canadá, de acordo com algumas interpretações de leis de saúde pública, é basicamente considerado ilegal remover um curativo em público. Essa lei, ela não é amplamente aplicada ou conhecida. Essa é uma regra que é ligada basicamente a preocupações com higiene e a saúde pública, principalmente, por exemplo, em feridas abertas. Então imagina você tá no meio de um metrô, você resolve que você vai tirar uma bandagem gigante do seu braço que tá ensanguentado, podendo sujar alguma superfície, enfim. Isso pode ser perigoso porque o sangue pode trazer várias doenças se você entrar em contato. Imagina se na França os porcos fossem proibidos de serem batizados de Napoleão. Uma lei que preza pelo respeito de figuras históricas importantes, como no caso da França, o Napoleão Bonaparte. Essa abordagem seria, em relação à cultura e à história, muito séria, claro. Você não pode chamar o seu porco de estimação de Napoleão. Apesar de não ser uma lei verdadeira, a origem dessa teoria de que existiria essa lei na França foi do livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos, que cita aí essa suposta proibição. Agora vamos para Espanha, onde em 1999 a lei diz que você não pode morrer. Em 1999, o prefeito de Lanjaron, na Espanha, fez uma proibição simbólica contra a morte, devido à falta de espaço no cemitério local. A medida foi uma maneira de chamar atenção para a necessidade de um novo cemitério, já que o existente estava lotado. Basicamente isso, assim, ninguém podia morrer porque não tinha onde colocar. Mas embora essa proibição não fosse legalmente rigorosa e tivesse ali um caráter humorístico, foi uma ação que de fato gerou bastante curiosidade. Acabou destacando uma situação real que estava sendo enfrentada pela cidade, que no caso era a falta de um cemitério. Essa proibição durou até que a prefeitura encontrasse um outro terreno para construir um novo cemitério. Na Suíça, você não pode dar descarga. Na Suíça existem regulamentos locais que proíbem fazer barulhos excessivos durante a noite. Isso pode sim incluir o uso do vaso sanitário. Então, se você der descarga após as 22 horas, você está infringindo uma lei. E o objetivo disso é basicamente garantir ali um ambiente tranquilo, respeitar o descanso ali dos seus vizinhos e, claro, essas regras variam de cidade para cidade, mas a ideia é de preservar a paz e a tranquilidade, porque uma descarga pode sim ser considerada uma
poluição sonora. Vamos agora para Samoa. É proibido esquecer o aniversário da sua esposa. Se você é esquecido, principalmente com datas, você tá ferrado lá. Lá é proibido você esquecer o aniversário da esposa e o marido deve responder à justiça e fazer uma indenização à sua esposa se ele esquecer. O governo de Samoa instituiu essa lei para ajudar a manter a harmonia conjugal. Existe até uma força-tarefa especial dedicada a defender aí essa decisão. Então, se você é esquecido e casou lá em Samoa, cuidado. Agora vamos aqui pro Brasil, mais especificamente em Rio Claro. A melancia era estritamente proibida em 1991. Na época, acreditava-se que a fruta transmitia tifo e febre amarela. Essa proibição era baseada em preocupações de saúde pública, mas com o tempo essa percepção foi completamente desmentida e a lei foi revogada. Já na Escócia, é ilegal ficar bêbado ao estar cuidando de vacas. Essa legislação reflete as preocupações históricas sobre a segurança dos animais e das pessoas, além de garantir que os cuidadores estejam em plenas condições para lidar com o gado. A origem dessa lei pode estar relacionada aí à importância da pecuária na economia rural escocesa, onde o cuidado adequado com os animais é essencial. Então não beba enquanto está cuidando da vaquinha. Imagina você tá de boa, em casa, vestida ali no conforto, no seu roupão. Aí você lembra que você precisa sair rapidinho para resolver uma coisa. No estado da Califórnia, nos Estados Unidos, isso pode ser um grande problema para você. Existe uma lei lá que proíbe mulheres de dirigirem usando roupões. Nada de conforto no volante. Você não pode andar com roupão. Por quê? Não faço ideia. Encontrei explicações? Nenhuma. Comenta aí, por que você acha que é proibido mulheres andar de roupão aí nos seus carros na Califórnia? Já em Long Beach, é proibido você xingar no minigolf. Se você é do tipo de pessoa que se irrita fácil quando erra uma tacada no minigolf, cuidado em Long Beach, na Califórnia também, porque existe uma lei que proíbe qualquer tipo de palavrão enquanto você está jogando. Se o buraco for difícil, você vai ter que engolir ali o xingamento, porque você pode até perder a partida, mas não pode perder a classe de jeito nenhum. Se essa regra fosse aqui no Brasil com o futebol ou com qualquer outro esporte, a gente não ia mais jogar nada aqui. Ainda nos Estados Unidos, mais especificamente em Blythe, qualquer pessoa que queira usar uma bota de cowboy deve possuir pelo menos 2 vacas. Está na lei. Essa lei não tem uma data específica registrada, mas muitas dessas, inclusive não só essa como outras, elas podem ser até um pouco mais antigas, podem ter sido estabelecidas há muitas décadas. Não tem, às vezes, uma documentação clara de quando e nem por que elas foram implementadas. Mas se você quiser usar as suas botas, trate aí de comprar pelo menos 2 vacas, né? Por favor, uma para cada pé. E olha que interessante essa. Em Kentucky é proibido, completamente proibido, passear com um sorvete de casquinha na bolsa. Vai entender. Em Nova York, inclusive, a mesma lei está em vigor, mas ela é restrita apenas aos domingos. Ou seja, nos demais dias da semana o passeio é liberado. E como se não bastasse, no Alabama é proibido transportar um sorvete no bolso de trás da calça em qualquer época do ano. Mas por quê? Para aumentar mais ainda o número de leis bizarras dos Estados Unidos, o estado de Kentucky determinou que todo cidadão é obrigado por lei a tomar pelo menos um banho por ano para permanecer em liberdade do território. Essa lei é raramente aplicada, né? Porque até ia ser um pouco difícil os policiais chegarem assim, darem uma cheiradinha na pessoa e falar, pô, esse aí tá 1 ano e 2 meses sem tomar banho, esse aí vai ter que ir direto pra cadeia. Já na Austrália, é proibido você ter mais que 50 quilos de batata. Em 1946, começou essa lei aí que proíbe motoristas da Austrália de transportarem mais de 50 quilos de batata se eles não forem funcionários da Potato Marketing Corporation. A seção 22 da Lei de Marketing de Batatas de 1946 proíbe que qualquer pessoa possa ir vender, entregar, comprar ou receber mais de 50 quilos ou 50 quilos, né, de batatas. E tem uma pena se você resolver aí violar essa lei, que ela é de basicamente até $2.000 americanos para a primeira infração, ou $5.000 caso você tenha aí uma infração subsequente. Além de um valor que pode ser até o dobro do valor das batatas. E olha que interessante, para multar esses infratores, os policiais, eles não precisam ter uma balança. Eles podem simplesmente estimar o peso da pilha de batatas
olhando pra elas. E essas foram as leis mais esquisitas, regras estranhas que tem nos países. Você conhece alguma que a gente não trouxe aqui? Comenta aqui embaixo pra gente saber. E até o próximo vídeo. Não esquece, é claro, de se inscrever aqui no canal e deixar o like, tá bom? Até a próxima. Tchau.